Para quem dormiu bem, eu dormi bem, graças a Deus. Nem sei o que eu sonhei. E que Deus possa proteger o lar de vocês, proteger os sentimentos de vocês, proteger a vida de vocês. E que nós possamos glorificar, exaltar este Deus maravilhoso, esse Deus bendito. Esse Deus que é o único Deus que dá a vida, que faz a morte vir. Ontem nós tivemos 2 mortes aqui, devido ao coração da pessoa que parou de repente. Então, assim, nós sabemos que tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, e não sabemos se mais tarde nós estaremos aqui. Então, vamos aqui ler Juízes, capítulo 11, versículo 1. Juízes está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quando você começa a ler a Bíblia. Capítulo 11, versículo 1. Jefte, o Gileadita, que é de Gileade, era um guerreiro valente. Ele, o Jefte, era filho de uma prostituta. E Gileade era o pai de Jefte. Sabe que chama Jefte mesmo? Versículo 2. Mas a esposa de Gileade também lhe deu filhos a Gileade. Quando os filhos da sua esposa cresceram, expulsaram Jefte e disseram: Jefte, você não terá herança na casa do nosso pai, pois é filho de outra mulher, de uma prostituta. Versículo 3. Assim, Jefte fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Tobi é o nome da terra que ele estava. E os homens desocupados se juntaram a Jefte e o seguiram. Versículo 4. Depois de algum tempo, os amonitas lutaram contra o povo de Israel. Versículo 5. E quando os amonitas começaram a lutar contra o povo de Israel, os anciãos que moravam em Gileade foram imediatamente buscar Jefte lá na terra de Tobi, onde ele estava, depois que ele foi expulso pelos seus irmãos. Versículo 6. Eles disseram a Jefte, os anciãos, Jefte, não é Jafta não, é com G, J-E, Jefte, venha e seja nosso comandante, para que possamos lutar contra os amonitas. Versículo 7. Mas Jefte disse aos anciãos de Gileade: Anciãos de Gileade, não foram vocês mesmos que me odiaram tanto, a ponto de me expulsar da casa do meu pai? Por que vocês vêm agora até a mim, que estão cheio de aflição, hein? Não falaram que eu sou filho de uma prostituta? Não mandaram eu embora? Agora, no versículo 7 do capítulo 11 de Juízes, vocês vêm a mim, ancião de Gileade. Não foram vocês mesmo que me odiaram, tanto a ponto de me expulsar da casa do meu pai? Por que vocês vêm a mim agora, que estão em aflição? Versículo 8. Então os anciãos de Gileade disseram a Jefte: é por isso que agora viemos a você, Jefte. Se você vier conosco e lutar contra os amonitas, você, Jefte, se tornará nosso líder sobre todos os habitantes de Gileade, sobre os seus irmãos, sua família. Versículo 9. De modo que Jefte disse aos anciãos que moravam em Gileade: Anciãos que moram em Gileade, se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas, e Deus, Pai de Jesus, Jeová, os derrotar, porque não vai ser eu que vai derrotar eles. Quem vai derrotar eles é quem? É Deus, não sou eu, Jefter. Não, não. É Deus que vai derrotar eles. E eu sei da minha pequenice. Então, os anciãos de Gileade, ele disse: se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas, e Jeová, Deus Pai de Jesus, derrotar os amonitas, para mim, Jefte, então certamente me tornarei o líder de vocês. Versículo 11. Assim Jefte foi com os anciãos de Gileade, e o povo de Gileade fez de Jefte seu líder e comandante, porque Deus ganhou a guerra para Jefte. E Jefte repetiu em Mispa tudo o que tinha dito perante Deus, Pai de Jesus, Jeová. Versículo 12. Jefte enviou então mensageiros ao rei dos amonitas para dizer:
Olha, eu, Jefté, estou mandando essa mensagem para você, rei dos amonitas. O que você tem contra mim, Jefté, para atacar minha terra de Gileade? Versículo 13. O rei dos amonitas disse aos mensageiros de Jefté: Jefté, eu, rei dos amonitas, quero te dizer, é porque o povo de Israel tomou a minha terra, Gileade, quando saiu lá do Egito, desde Arnon até Jaboque e o rio Jordão. Agora, devolva minha terra pacificamente. Não quero guerra com vocês nem brigar. Versículo 14. Mas Jefté enviou mensageiros de volta ao rei dos amonitas, dizendo, no versículo 15, eu, Jefté, comandante aqui de Gileade, mandei dizer a você, rei dos amonitas, assim diz Jefté, povo de Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos Amonitas. Versículo 16. Pois quando saiu o povo de Israel do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou na cidade, no terreno de Cádiz. Versículo 17. Israel, que é o povo, enviou então mensageiros ao rei de Edom para dizer para o rei de Edom, por favor, rei do Edom, deixe-nos passar pela sua terra, rei de Edom. Para o rei de Edom, ele não escutou o povo de Israel só para passar pela terra dele. Não escutou. Então o povo de Israel fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas o rei de Moabe não concordou também, não deixou passar pacificamente. Então Israel ficou morando em Cádiz. Versículo 18. Ao continuarem andando pelo deserto, contornaram a terra de Edom também, e a terra de Moabe também. Passaram ao leste da terra de Moabe, acamparam na região de Arnon. Eles não entraram no território de Moabe, pois Arnon era o limite do território de Moabe. Versículo 19. Depois o povo de Israel enviou mensageiros a um lugar chamado Sion, ao Sion. Sion, gente, era o rei dos amorreus. Sion é um lugar. Rei dos amorreus chamava Esbom. Israel disse para o rei Esbom, por favor, rei Esbom, deixe-nos passar pela sua terra pacificamente para irmos a um lugar que nos pertence, que é Canaã. Versículo 20. Mas Eslom não confiou em Israel para deixá-los passar pelo seu território. Assim Sion ajuntou todo o seu povo, acampou em Jaz e lutou contra o povo de Israel. Versículo 21. Em vista disso, Jeová, o Deus de Israel, entregou Sion e todo o seu povo nas mãos do povo de Israel, de modo que estes os derrotaram. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela terra. Versículo 22. Assim, tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Versículo 23. Foi Jeová, foi o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus de diante de seu povo. Israel. E agora? Você quer expulsar o povo de Israel? Em Esbom. Versículo 24. Você não toma posse de tudo que o seu Deus, Quemós, o seu Deus chama Quemós, em Herbom. Se tudo que seu Deus te der, você não toma posse de tudo que o seu Deus, que chama-se, o seu Deus chamado Quemós, lhe dá? Você não toma posse de tudo que ele dá? Versículo assim. Nós, povo de Israel, expulsaremos todos os que Jeová, o nosso Deus, expulsar de diante de nós. Versículo 25. Será que você, Esbom, é melhor do que Balaque, que era filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele entrou em conflito com o povo de Israel ou lutou contra os israelitas? Versículo 26. Enquanto o povo de Israel morava em Esbom e nas suas aldeias dependentes, em Aroé e nas suas aldeias dependentes, em todas as cidades que ficavam nas margens de Arnon por 300 anos, por que vocês nunca tentaram tomá-las de volta durante esse tempo, hein? Versículo 27. Não pequei contra você, mas você está errado em me atacar, que Jeová, o juiz,
Julgue hoje entre o povo de Israel e o povo de Amon. Versículo 28. Mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté lhe enviou. Versículo 29. O Espírito de Jeová veio sobre Jefté. Versículo 29. O Espírito de Jeová veio até Jefté. E ele atravessou a cidade de Gileade e a cidade de Manassés para ir a Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade ele continuou até os Amonitas. Versículo 30. Então Jefté, que já estava com o Espírito de Jeová sobre ele, no versículo 29, no versículo 30, Jefté fez um voto a Jeová, dizendo: Jeová Deus Todo-Poderoso, se entregarem os amonitas nas minhas mãos. Versículo 31. Então aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em paz da guerra contra os amonitas, se tornará de Jeová, e eu oferecerei como oferta queimada. A pessoa que sai da porta vai ter que... O quê? No versículo 30 novamente, gente. Então Jefté fez um voto, fez uma promessa a Jeová, Deus, Pai de Jesus, dizendo: se o Senhor Deus, Pai de Jesus, entregarem os amonitas nas minhas mãos, nas mãos de Jefté. Versículo 31. Então aquele que sair da porta da minha casa, da casa de Jefté, ao meu encontro, quando eu voltar em paz da guerra contra os amonitas, se tornará de Jeová. E eu, Jefté, o oferecerei como oferta queimada. Versículo 31. Assim Jefté foi lutar contra os amonitas, e Jeová os entregou nas mãos de Jefté, os amonitas. Versículo 33. Então ele os atingiu com uma matança muito grande. Jefté matou muitas pessoas, porque Deus estava com ele para matar. Desde Aroer até Minite, 20 cidades. E até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados diante dos israelitas. Versículo 34. Finalmente Jefté chegou à sua casa em Mispa, e lá vinha sua filha. Ele fez uma promessa para Deus. Ele fez uma promessa para Deus no versículo 30. No versículo 30 do capítulo 11, que a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele, se ele ganhasse a guerra, ele ia fazer uma oferta queimada para Deus com aquela pessoa que saísse ao encontro dele. E quem saiu no versículo 34, lá vinha a filha de Jefté ao encontro dele, tocando o pandeiro e dançando para o seu pai Jefté. Ela, a filha dele, era a única filha que ele tinha. Além dela, ele não tinha nem filho e nem filha, só uma filhinha única. Versículo 35. Quando Jefté viu sua filha, rasgou suas roupas e disse: Ai, minha filha, você partiu meu coração, pois se tornou aquela que eu bani. Fiz um voto, uma promessa a Jeová, e não posso voltar atrás. Versículo 36. Mas a filha de Jefté disse: Meu pai, se o Senhor fez um voto, uma promessa a Deus, faça comigo conforme prometeu a Deus, visto que Deus executou para o Senhor vingança sobre os seus inimigos, os amonitas. Versículo 37. A filha de Jefté disse então ao seu pai, Jefté: Só peço uma coisa, papai. Deixe-me ir aos montes por 2 meses para chorar a minha virgindade, apenas eu e as minhas amigas. Versículo 38. Então Jefté disse: Vai, minha filha, vai, vai. Assim Jefté deixou sua filha ir por 2 meses, e ela foi para os montes junto com as suas amigas para chorar sua virgindade. Versículo 39. Passados 2 meses, a filha de Jefté voltou ao seu papai Jefté, e Jefté cumpriu o voto que havia feito com respeito à sua filha.
A sua filha nunca teve relações sexuais com nenhum homem, era uma menina virgem. E surgiu o seguinte costume em um povo de Israel. Versículo 40. De ano em ano, durante 40 dias no ano, as jovens de Israel iam visitar a filha de Jefte, o gileadita, para elogiá-la. Mas ele matou ela, gente. Porque no capítulo 30, ele fala que ele ia entregar a primeira pessoa que chegasse até ele, que foi a filha dele única, como oferta queimada. A gente mata e queima, né? Ele queimou a filha dele, matou a filha dele para Deus. Versículo 40. De ano em ano, durante 40 dias no ano, as jovens, as meninas de Israel iam visitar a filha de Jefte, o gileadita, porque morava em Gileade, para elogiá-la. Será onde?